Favoritas e favoritos costumam ser lembrados ao se falar da França na monarquia absoluta, embora esse fenómeno tenha existido em todas as épocas. Não nobres, mas um arrivista habilidoso junto à pessoa do monarca ou uma camponesa encantadora que enfeitiçou o governante. Esses são enredos eternos, tão antigos quanto o nosso bom mundo. É que na Europa Ocidental dos séculos XVII e XVIII, o favoritismo adquiriu novas características e se transformou em uma das instituições políticas mais importantes. As relações entre governantes e seus favoritos são, de modo geral, um tema favorito para a literatura e o cinema. Esse tema geralmente é tratado de forma unilateral, focando no aspecto amoroso, apesar de muitos favoritos nem dormirem com seus soberanos. A principal função deles era tocar os assuntos do Estado. Carregar o fardo do Estado enquanto o soberano se divertia em bailes e torneios. Sim, e entre as favoritas havia mulheres extremamente extraordinárias, que não apenas aqueciam a cama real, mas também exerciam enorme influência nos processos políticos. Neste episódio vou contar como viviam as favoritas e os favoritos reais, o que, além dos prazeres da cama, eles faziam. Quão forte era a influência que exerciam sobre seus amantes coroados. Você também vai descobrir qual é a diferença fundamental entre um favorito e uma favorita no entendimento europeu desses termos. O que esse tipo de posição na corte proporcionava e quais perigos ela poderia trazer. E claro, parte da minha história será dedicada aos favoritos e favoritas mais famosos dos governantes do Império Russo. Meu nome é Semyon e declaro aberta a sessão Como Viviam. Vamos começar. Rainhas e favoritas. Para começar, é necessário dizer algumas palavras gerais sobre o personagem da minha história, ou melhor, sobre dois personagens de uma vez. A favorita de um governante é sempre sua amante, conhecida por todos, e não uma relação secreta. A proximidade com o corpo real dava às felizes escolhidas uma série de benefícios. Desde presentes valiosos e títulos até a possibilidade de colocar seus próprios aliados em cargos lucrativos e se envolver diretamente nos assuntos do Estado. Na Europa, a presença de uma favorita junto ao governante era algo comum, ou até mesmo várias favoritas era considerado absolutamente normal. Além da habitual inclinação masculina à poligamia, aqui pode-se perceber a herança dos tempos pré-cristãos, quando o rei tinha várias esposas ao mesmo tempo, mesmo que aos seus súditos fosse permitido ter apenas uma. Também é importante considerar que casamentos reais eram geralmente dinásticos, ou seja, arranjados pelos parentes por razões puramente políticas. A opinião dos próprios noivos, por sua vez, não interessava muito a ninguém. Frequentemente, princesas que ainda brincavam de boneca eram dadas em casamento para herdeiros do trono igualmente jovens. É claro que nessas circunstâncias era difícil esperar amor e harmonia sexual na família real. Claro, havia exceções, mas elas só confirmavam a regra, e ninguém exigia sentimentos elevados do rei e da rainha. A principal tarefa deles era gerar um herdeiro. Os outros aspectos da vida familiar real não tinham muita importância. Mas se os reis não se preocupavam muito com a fidelidade conjugal, das rainhas se exigia algo bem diferente. Não podia haver nem sombra de dúvida sobre a legitimidade das crianças. Normalmente, elas até davam à luz diante de uma grande multidão. Tão grande era o medo de que o bebê real fosse trocado. As rainhas não tinham nenhum poder político, pelo menos enquanto o rei estivesse vivo. A rainha só poderia se tornar uma figura realmente importante em um único caso. Se seu marido morresse de repente e o filho ainda não tivesse atingido a maioridade. Então ela se tornava regente e governava o país em nome do herdeiro. Mas a vida das favoritas também não era tão fácil quanto poderia parecer à primeira vista. Chegar à cama do rei era relativamente simples. Muito mais difícil era permanecer nela. O principal inimigo de qualquer favorita, é claro, era a idade. Afinal, ao redor da pessoa real sempre havia muitas jovens predadoras. Tudo era usado. Os melhores cosméticos, banhos gelados, exercícios físicos, rotina, cuidados especiais com a pele. Diana de Poitiers, a favorita do jovem Henrique II, sobre quem falarei mais tarde, bebia uma solução de cloreto de ouro com éter dietílico. Com esse coquetel infernal, ela prejudicou sua saúde. O que é surpreendente é que nem todas as favoritas reais eram belas.
Por exemplo, o rei inglês Jaime II escolheu como favorita Arabella Churchill, que os contemporâneos chamavam de feia, embora reconhecessem sua inteligência aguçada. E até mesmo a famosa Ana Bolena, que enlouqueceu Henrique VIII, só pode ser chamada de bela com muita boa vontade. As favoritas reais não eram apenas moças solteiras, mas também senhoras casadas. Poucas podiam, e menos ainda queriam, recusar ao monarca. Normalmente não havia problemas com os maridos. Eles recebiam um bom cargo, um título ou uma generosa recompensa em dinheiro. Mas havia também tristes exceções. Por exemplo, há uma história conhecida. Francisco I ouviu falar da beleza de Madame Françoise, esposa do governante da Grã-Bretanha. Era um pequeno estado medieval e ele desesperadamente quis possuí-la. No entanto, o marido da Bela era muito ciumento, então trancou a esposa no castelo e mandou fazer um anel que ele anexava a cada carta em que a convocava à corte. O rei ordenou a um servo que roubasse o anel, fez uma cópia e finalmente conseguiu atrair Françoise até ele. Francisco amou a Bela por 10 anos e depois a devolveu ao marido. Para punir a esposa, ele a trancou em um quarto escuro e depois ordenou que cortassem sua cabeça. Não era incomum que o rei tivesse várias amantes ao mesmo tempo. Então na corte explodiam verdadeiras guerras entre mulheres, ferozes e impiedosas. Eram usados os métodos mais baixos para difamar a rival. Por exemplo, para Eleonora Gvin, favorita do rei inglês Carlos II, uma rival colocou laxante na comida dela. A pobre garota passou vergonha no momento mais crucial, durante o ato com o monarca. Depois de uma noite dessas, ela foi excluída do círculo das favoritas. Favoritos tecnocratas. A favorita não precisava necessariamente dormir com o rei ou até mesmo com a rainha, embora isso também acontecesse às vezes. Por exemplo, o Duque de Buckingham foi amante de Jaime I e Menshikov provavelmente teve um relacionamento homossexual com Pedro I. Posso estar errado, mas vai saber. O número de favoritos e amantes de Catarina II chegava a dezenas. No entanto, os aspectos sexuais nesse caso tinham apenas um significado secundário. O favorito era considerado uma pessoa especialmente próxima ao rei, um conselheiro de confiança e assistente. Na Europa Ocidental, o favoritismo se desenvolveu na época dos estados centralizados, quando o volume de trabalho do governante aumentou várias vezes. Mas nem todo monarca podia passar dias inteiros debruçado sobre documentos, mergulhado em questões de Estado. Foi então que os favoritos, profissionais e gestores leais ao governante vieram em seu auxílio. Representantes típicos dos favoritos eram o famoso cardeal Richelieu na França, o conde de Olivares na Espanha e Georg von Goertz na Suécia. Os favoritos faziam reformas essenciais, fortaleciam o exército, atuavam na política internacional e combatiam a anarquia feudal. Todos eles possuíam enorme influência e poderes, muitas vezes obtidos à revelia das regras e tradições existentes. Por isso, a nobreza não gostava dos favoritos. Diziam que eram arrivistas sem linhagem que ganharam a confiança do rei. Muitas vezes era verdade. Por exemplo, o conselheiro mais próximo do rei da França, Luís XI, foi seu barbeiro Olivier le Dain. Ele se mostrou um intrigante tão habilidoso que recebeu dos contemporâneos os apelidos de Olivier Diabo e Olivier Canalha. Os favoritos beneficiavam o monarca, pois assumiam o papel de vilão, enquanto o soberano aparentava bondade. Era em nome deles que normalmente se tomavam as decisões mais impopulares. Se algo desse errado, o rei sempre podia dizer: foi ele, o vilão. Eu realmente não sabia disso. Por isso não surpreende que o povo simples raramente gostasse dos favoritos do rei. Apesar do enorme poder, os favoritos do rei muitas vezes terminavam seus dias no cadafalso. Como vocês já entenderam, a nobreza odiava esses homens e o povo comum os via como principais culpados por seus sofrimentos. Normalmente, os problemas dos favoritos reais começavam após a morte de seus patronos, quando já não havia ninguém para protegê-los da fúria geral. Aqui é preciso dizer que muitas vezes esses castigos eram bem merecidos. Nem todos os favoritos eram estadistas, como por exemplo Richelieu. Havia entre eles também muitos aproveitadores comuns que usavam a proximidade com o rei para enriquecimento pessoal. Buckingham passou em poucos anos de um nobre empobrecido a governante de fato do país. E tudo isso porque ele era considerado o homem mais bem apessoado de toda a Inglaterra.
Buckingham não apenas aceitava subornos descaradamente e roubava do tesouro, mas também se mostrou um péssimo administrador. Perdeu várias guerras, levou as finanças do Estado à ruína e colocou o Parlamento contra si. A França sob domínio feminino. O favoritismo feminino existiu em todas as épocas, mas atingiu seu auge na França durante o final da Idade Média e a Era Moderna. No meio do século XV, surgiu na corte francesa o Instituto das Damas de Companhia, algo que foi imediatamente muito apreciado pelos homens da corte. Antes, eles utilizavam um bordel especial mantido pelo Estado. As damas de companhia se tornavam amantes dos reis com mais frequência do que as outras. Depois, tudo dependia da própria moça, de sua inteligência e charme feminino. Nem todas conseguiam alcançar a posição de Marquesa de Pompadour, que durante 2 décadas praticamente governou o país. Foi justamente na corte francesa que surgiu o título de favorita oficial do rei. A primeira a recebê-lo foi Inês Sorel, amante de Carlos VII. Ela era considerada uma das mulheres mais belas de sua época e conseguiu conquistar completamente o rei. Como presente de Carlos, Inês Sorel ganhou castelos, grandes propriedades e garantiu títulos e cargos na corte para seus parentes. O status de favorita oficial não trouxe nenhum novo benefício material para Inês Sorel. Ele apenas indicava sua alta posição na corte. Para destacar ainda mais essa posição, ela usava a cauda mais longa depois da rainha. Inês Sorel também atuava na política. Por exemplo, ela apoiava fervorosamente a continuação da guerra contra os ingleses até que fossem completamente expulsos das terras francesas. Inês Sorel deu 3 filhos a Carlos e morreu aos 29 anos de idade. Alguns contemporâneos falaram sobre envenenamento. Em meados dos anos 2000, o corpo da primeira favorita foi exumado e uma enorme quantidade de mercúrio foi encontrada nos tecidos. Portanto, os rumores sobre veneno podiam ter fundamento. Afinal, a profissão de favorita real sempre foi bastante perigosa. A consolidação do Instituto das Favoritas Oficiais aconteceu durante o reinado de Francisco I. Esse monarca mulherengo literalmente colecionava belas mulheres. Ele teve muitas amantes, mas apenas algumas delas tiveram a honra de se tornarem favoritas oficiais. No reinado de Francisco, a nomeação para esse cargo tornou-se aberta e solene diante de toda a corte. Assim, o rei deixava claro para a nova paixão que ela não era apenas mais um caso passageiro, mas sim a verdadeira dama do seu coração. De modo geral, durante o reinado de Francisco I, o culto à favorita na corte francesa passou a lembrar muito as tradições cavaleirescas de adoração à dama. A favorita de Henrique II Diana de Poitiers era 20 anos mais velha que o monarca. Eles se conheceram quando o futuro rei tinha apenas 7 anos. Ela era chamada de verdadeira governante da França. Ela não apenas colocou seus aliados nos principais cargos, mas também mantinha correspondência em tom didático com governantes estrangeiros e até mesmo com o próprio Papa. Seguindo seus conselhos, o rei tomava as decisões mais importantes, declarava guerras e firmava a paz. Diana de Poitiers perdeu o poder imediatamente após a morte acidental de Henrique II em um torneio de cavalaria. Catarina de Médici, já rainha, vingou-se da amante após anos de humilhação, tomando de Poitiers os castelos e as joias que o rei lhe dera. E mandou a ex-favorita para o exílio. Bem, pelo menos não a executou. Outro famoso apreciador do sexo feminino no trono francês foi Henrique IV. Suas aventuras se tornaram lendárias. As amantes eram contadas às dezenas, mas o rei teve apenas 2 favoritas oficiais. A primeira escolhida do monarca foi Gabrielle d'Estrées, que já tinha um currículo impressionante antes mesmo de conhecer Henrique. A moça era realmente uma beleza, e seus parentes gananciosos tiravam o máximo proveito disso. Desde os 16 anos, Gabrielle era levada para a cama de ricos e nobres libertinos. Era, por assim dizer, um valioso ativo da família. Assim teria continuado se a moça não tivesse chamado a atenção do rei. Gabrielle tornou-se sua amante e depois sua favorita oficial. Ela deu a Henrique IV 4 filhos, que receberam status legítimo. O rei se apaixonou tanto pela moça que quis casar, mas foi impedido pela morte súbita de d'Estrées. Henrique não ficou triste por muito tempo e logo encontrou consolo com Henriqueta de Antrac.
Os espertos parentes venderam ao rei a virgindade dela por 100.000 ecos, o título de marquesa e uma promessa por escrito de casamento. O rei pagou a quantia, mas não se casou com Henriqueta. A família furiosa da quase rainha organizou uma verdadeira conspiração, que, no entanto, foi descoberta. No século XVIII, na França, os historiadores frequentemente chamam de século das mulheres devido à forte influência das favoritas na política, na ciência e na arte. Frederico II geralmente chamava o reinado do rei Luís XV de governo das três saias. Na verdade, a quem exatamente ele se referia ainda é motivo de debate. A favorita mais famosa de Luís XV, sem dúvida, foi a Marquesa de Pompadour, que durante 2 décadas governou a França sem rivais. Ela colocou seus aliados em todos os cargos-chave do governo, controlava as finanças e a política externa. É justamente a Marquesa de Pompadour quem é considerada a principal lobista da Guerra dos 7 Anos, já que ela era vantajosa para os financistas próximos à favorita. Mesmo perdendo parte de seu charme com a idade, Pompadour manteve sua influência sobre o rei. Além disso, ela própria começou a escolher jovens amantes para Luís. A última da série de favoritas reais francesas foi Jeanne de Barry. Ela sobreviveu ao seu amante coroado, Luís XV, e foi executada após a Revolução Francesa. No século XIX, o favoritismo ao estilo de Madame Pompadour e do Duque de Buckingham chegou ao fim. Após a Grande Revolução Francesa, os monarcas já não arriscavam demonstrar abertamente seus amantes ao povo, pois entendiam bem como isso poderia terminar. Sob a sombra da águia bicéfala, os autocratas russos também não eram estranhos às pequenas fraquezas humanas. Por isso, o favoritismo russo tem uma história bastante rica. Ela começou muito antes dos Romanov. Todos conhecem os favoritos de Ivan, o Terrível, Malyuta Skuratov e Fyodor Basmanov. Vassili Golitsyn, favorito da princesa Sofia Alexeyevna, exercia enorme influência. No entanto, o verdadeiro auge do favoritismo na Rússia ocorreu no galante século XVIII. Pode-se dizer que aqui tudo seguia às tendências mundiais. É verdade que também havia um colorido nacional especial. Se na Europa do século XVIII essa era a época das brilhantes favoritas, como a Marquesa de Pompadour, no Império Russo quem ditava as regras eram os favoritos eram homens. Porque o trono russo nessa época era ocupado principalmente por mulheres. Pedro I tinha dezenas de favoritos e favoritas. O mais famoso deles foi Menshikov, que fez uma carreira vertiginosa, passando de criado a príncipe e governante de fato do país. Com o imperador tinham uma relação estranha. Em Petersburgo diziam que o czar vivia com Menshikov de modo indecente. No início do século, o país mergulhou por uma década na chamada Era de Beron, um período sombrio do governo do favorito Diana Ioannovna Beron. Depois subiu ao trono a alegre imperatriz Elizaveta Petrovna, que se interessava mais por roupas e danças, enquanto o país era governado por seus numerosos amantes, os Shuvalov, os Vorontsov e os Razumovsky. É verdade que, ao contrário do grosseiro Beron, eles eram pessoas instruídas e progressistas, realizavam reformas e apoiavam a cultura e as ciências. Shuvalov, por exemplo, fundou a Universidade de Moscou. O auge do favoritismo no Império Russo ocorreu durante o reinado de Catarina II, que durante mais um golpe de Estado depôs seu marido e assumiu o trono. Ela era de fato uma mulher temperamental e teve dezenas de amantes, mas isso não prejudicou o país. Catarina permitia que só favoritos habilidosos em assuntos de Estado participassem do governo. Os outros serviam apenas para seus prazeres íntimos. No século XIX, o favoritismo na Rússia começou a declinar. Os imperadores, é claro, tinham amantes, mas elas não participavam dos processos políticos. A única exceção foi o último imperador russo, Nicolau II. Seu favorito, Grigori Rasputin, desempenhou um papel fatal no destino do império e da própria dinastia Romanov. Em vez de epílogo. O favoritismo é um fenómeno histórico extremamente marcante que desperta interesse constante não apenas entre historiadores profissionais, mas também no grande público. E isso não é surpreendente. A atmosfera de intrigas, sensualidade, luxo e glamour dificilmente deixa alguém indiferente. Estamos acostumados a pensar que a história é sempre movida por algo global, como processos económicos ou luta de classes.
Enquanto isso, estratégias humanas comuns às vezes têm um impacto não menor no curso da história. Mas é isso, pessoal, até mais.